Começar hoje pelos exercícios, vou mostrar o gabarito, vou comentar um pouco como é que ele foi implementado em Python. Gostei bastante do desempenho de vocês, no geral foi muito bom, assim, os códigos que vocês geraram, até teve gente que até usou classe ali para criar os contatos, foi bem bom o nível, acho que desde que eu estou dando a disciplina, faz alguns anos já, foi o melhor desempenho dessa lista de exercícios em Python, hein? E vai ser útil na aula de hoje. Quem não está muito firme em Python não tem perigo também, porque a gente vai ter praticamente essa aula de hoje, no qual eu quero mostrar para vocês como é que é implementado alguns algoritmos de criptografia que eu vou mostrar, os mais antigos ali. E depois a gente vai fazer muita coisa no Kali Linux mesmo, né? Então não precisa se preocupar, a gente não é uma disciplina de desenvolvimento de sistemas, né? Embora sempre seja útil. A gente tinha aqui, então, vocês tinham 4 exercícios para fazer, não, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 exercícios para fazer. O quinto exercício do slide 2, que era esse de variáveis e expressões em Python. Deixa eu sair aqui. Então, nesse exercício aqui, vocês tinham que criar um programa para o usuário escolher qual operação que ele queria fazer, uma dessas 4 aqui, as operações básicas lá da matemática, e a partir disso digitar os dois números para o usuário informar esses dois números, escolher uma das operações e aí como saída a gente ia mostrar o resultado para ele. Só o único cuidado que tinha que ter é para validar e não fazer uma divisão por zero. Então, essa é uma implementação possível aqui. Eu fiz uma função, olhando no main só, no programa principal, na visão mais macro, eu fiz uma funçãozinha chamada ler números, que lê os dois números que o usuário vai informar, retorna uma tupla com eles aqui. Na última aula eu comentei que a gente tinha que colocar parênteses para representar a tupla, mas na realidade na última versão do Python, aí na 3.9, ele até dá como um warning e diz que é redundante o parênteses, então basicamente o que diz que é uma tupla é a vírgula. Quando eu separo mais de um elemento ali, ele já sabe que é uma tupla. Então aqui a gente consegue ler os dois números e já retornar os dois. Aqui eu mostro as opções que ele tem, que é de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Leia essa opção, o usuário vai lá e informa, e aí aqui eu testo com vários ifs para testar se é mais, se é menos, multiplicação e divisão. Na única restrição aqui é na divisão, então eu faço que o meu método ali divide gere esse erro de value error quando eu tento dividir e o N2 for zero. Então eu fiz um pouquinho diferente, não fiquei fazendo o if diretamente aqui, mas eu fiz lá no método divide mesmo, e aí lá eu dou um raise para lançar uma exceção quando esse cara aqui for passado como zero. Os outros métodos são bem simples, eu só recebo como parâmetro os dois números, faço a operação e retorno ele, e eu mostro na tela. E aqui, caso seja gerado erro, eu só mostro um erro para o usuário e indico o que ele fez de errado. Aqui é aquela função para ler as opções, então eu mostro qual é a opção, só retorno. Aqui leio dois números e retorno eles separados por vírgula para representar a tupla. Aqui as operações simples e aqui o que eu tinha comentado, ó, eu resolvi fazer essa solução, dá para fazer de várias formas. E aí aqui eu testei, se o segundo cara aqui, segundo valor for zero, eu lanço uma exceção, então eu instanciei um objeto, value error, e passei a mensagem de erro que eu quero que seja jogada na tela depois, que é usada aqui, ó. Ele vem como erro, e aí eu jogo essa mensagem na tela para o usuário. Caso contrário, ele não vai executar esse if e vai vir para cá e vai retornar a divisão. Mesma coisa para soma e subtração, e aqui eu só chamo o nosso programa principal. Bem tranquilo esse exercício. No segundo, que é o slide 3 de funções, eu fiz dessa forma, eu inicializei uma lista, então sempre que vocês usarem colchetes aqui, isso significa que é uma lista de elementos. Em outras linguagens seria um array, né, um vetor. Então aqui eu tenho uma lista de elementos ordenada, e aqui eu estou usando a função range para criar o intervalo numérico
de 0 a 3, e lembrando que ele sempre não pega o último valor, mas na realidade eu quero 4 elementos aqui, isso que eu estou fazendo. E aí aqui eu estou pedindo para ele qual é o número tal, então eu uso esse i como contador ali para ficar mostrando a numeração, salvo essa nota que o usuário vai me informar, não é nem nota, né, um número só. Vamos mudar para ele aqui. Beleza. E dou um append, isso que joga na minha lista, adiciona no final da lista esse número que eu acabei de ler. No final dessa história aqui, quando eu terminar essa execução e estiver na linha 20, o meu número vai estar preenchido, essa lista vai estar preenchida com os 4 elementos que o usuário informou. Aí eu tenho dois acumuladores ali, um para soma e um para o resultado da multiplicação. E eu percorri a minha lista de números com for. Cada vez que eu entrar no laço de repetição aqui, essa variável num vai conter o elemento da lista correspondente. Então ele vai acumulando aqui o somatório e vai acumulando a multiplicação. E no final mostra o resultado desses dois cômputos. Como assim? Como assim? É que o resultado vezes igual o número não vai dar sempre zero. Ah, verdade. Então, Verdade. Bem lembrado. Faltou eu testar. Bem lembrado. Multiplicação por zero é sempre zero. Valeu, Sérgio. Então, no próximo exercício, basicamente o que tinha que fazer era a mesma coisa, só que modularizar o exercício anterior. Então, em vez de fazer aquele main já maiorzinho, a gente faz uma função, praticamente virou umas frases, ó. Ler números, calcular soma, calcular multiplicação, fica praticamente um texto aqui. E aí, dentro de cada função, é que eu vou fazer as ações que eu fazia. Essa aqui já está mais ou menos a mesma coisa. Eu crio uma lista com os números do append e retorno essa lista. Na hora de calcular a soma, eu recebo a lista como parâmetro. Então, eu já separei a operação de calcular a soma da operação de calcular o resultado, que também tem o mesmo bug, né? E então eu separei em duas operações, embora a gente pudesse fazer num for só para facilitar a vida. E aqui eu mostro o resultado final e mostro a soma também. Então basicamente era a mesma coisa, só para usar um pouquinho mais funções. E no slide 4, que era de condicionais de repetição, vamos no main aqui primeiro. Então a gente tinha que ler 3 números. Eu fiz um método só para ler cada lado separadamente e recebi um número aqui para dizer, só na hora da mensagem, de mostrar para o usuário, me forme o lado 1, o lado 2, o lado 3. Então o meu método faz a mesma coisa, só muda o nome do lado que ele vai ler. Leio os 3 aqui, se eu quisesse poderia fazer com tupla, que nem eu fiz aquele primeiro exercício. E aí eu chamo essa função aqui para verificar se há um triângulo ou não. Normalmente as funções booleanas que retornam um verdadeiro ou falso, a gente começa com um E aqui para diferenciar elas de outras, né? Só um jeito de programar. Tem gente que usa is em outro padrão, mas o importante é verificar, porque até na hora de ler o código fica mais simples de entender, né? Então eu passo os 3 lados aqui, ele faz um cálculo lá dentro e testa se ele é um triângulo válido ou não. Se for, ele chama a função para mostrar o tipo de triângulo, então eu vou testar ali, fazer os testes que eu preciso e dizer se ele é escaleno, se ele é isósceles, se ele é equilátero. Caso contrário, ele mostra que não é um triângulo válido. Então vamos aqui dar uma olhada nos métodos. Esse aqui só mostra o número que ele recebe, ó. Informe o primeiro lado, informe o segundo lado, e assim sucessivamente. Lê e retorna esse cara aqui. Poderia já fazer aqui, ó, um float. E aí ele já retorna um número lá do lado, né? Em vez de ser um string, porque o input sempre lê texto, né? Aqui eu faço um teste para verificação do triângulo, então eu posso já retornar direto. Como esse teste aqui inteiro vai me retornar um verdadeiro ou falso, eu não preciso testar se ele é verdadeiro para retornar true ou testar se ele é falso para retornar falso. Posso retornar ele direto e automaticamente o que der aqui nessa expressão já vai ser repassada para quem chamou o triângulo. E aqui eu tentei fazer do jeito mais simples possível, e tem várias formas de fazer esses testes aqui, eu deixei o escalando por último. Como tinha só essas 3 opções aqui, então se não fosse os 3 iguais ou não fosse os 3 diferentes, basicamente ele era o nosso isósceles.
E por último, mais trabalhoso aqui, é praticamente um programinha completo, a gente tinha uma série de opções para representar uma espécie de agenda. A ideia aqui era vocês já se adaptarem um pouco, familiarizarem com o uso de arquivos, porque ele é bem útil. Todo programa que a gente for fazer com criptografia, a gente vai ter que ler um arquivo para cifrar ele ou para decifrar ele. Então, uma pequena observação aqui a partir da última versão do Python, descobri isso hoje, na realidade. Ele tem esse pacote aqui, typing, no qual a gente pode criar uma constante com esse final. Então, basicamente, na hora que eu for declarar alguma variável, se eu botar 2 pontos e final, eu estou dizendo que esse cara aqui não vai ser modificado, ele é constante, fixo. Então, aqui eu coloquei todas as opções. Nas versões anteriores de Python isso não vai funcionar, tá? Mas na última funciona. A partir da 8, eu acho. A partir da 3.8. Então, a partir desse momento aqui, sempre que eu quiser representar a opção de cadastrar, só uso esse op cadastrar, a mesma coisa para os demais. Isso facilita, né? Porque depois, se eu quiser modificar o número que uma representa ou adicionar uma no meio aqui, isso não me dá tanto trabalho no restante do código. Então, ali eu tenho as opções do menu, as constantes, que vão ser por esses números aqui que o usuário vai me informar lá depois, o que ele quer fazer. Vamos para o main primeiro. Então, aqui eu tenho o programa principal. Primeira coisa que eu faço são os arquivos. Então, aqui eu estou carregando todos os dados que estão salvos no arquivo e no final, e aqui eu tenho uma opção para salvar esses dados novamente depois que forem feitas alterações nele. Então, a gente carrega os dados que estão no arquivo, passa isso para uma variável, que aqui provavelmente vai ser uma lista, e depois no final aqui, se eu quiser salvar os dados, só passo a lista e salvo a informação. Vários de vocês fizeram de várias formas diferentes, nenhuma está mais certa que outra. Teve gente que usou JSON como arquivo, facilita bastante a vida. Teve gente que usou CSV, também é um jeito padronizado, né, de arquivo para tu conseguir separar termos, é bem útil também. E teve muita gente que usou arquivo texto, e tudo isso funciona, né? Só vai modificar o jeito que tu lê, que tu carrega. Então não tem certo ou errado aí. Aqui, depois de carregar os dados, eu vou mostrar as opções possíveis que ele pode escolher. E depois, enquanto ele não escolher a opção de sair, eu vou ficar nesse laço de repetição e testar com esses ifs qual opção ele escolheu. Então, se for a de cadastro, eu vou chamar o método para cadastrar. Se for a de remover, eu vou pedir quem que ele quer remover e vou chamar o remover. Pesquisa por nome, mostrar todos que tem lá salvos, qual é a letra inicial que ele quer fazer a pesquisa, então todos começam com a letra M, por exemplo, e salvar os dados, que aqui a gente está mexendo com arquivos. Então, quando chega no final dessas opções, eu vou lá e mostro de novo o menu, isso dentro do laço de repetição. Vamos por partes agora. Então, cadastrar, eu usei um dicionário, tá? Não era obrigado a usar um dicionário, mas facilita bastante a vida de vocês. Então, cada vez que eu adiciono na lista aqui, eu estou adicionando um dicionário, no qual a gente tem aquela relação de chave e valor. Então, aqui eu vou ter sempre nome, o nome da pessoa que informou, então José, o fone, vai ter um número de telefone e o aniversário. Então, estou usando essas 3 chaves, para depois, quando eu ler a informação, vai ser mais fácil de eu acessar, que é o que está acontecendo aqui, ó. Pego o meu dicionário, uso a chave nome, vai vir o nome daquela pessoa. Pego o dicionário, uso a chave fone, vai vir o telefone daquela pessoa. É a mesma coisa para o aniversário. Então, basicamente, eu leio as 3 informações e adiciono um novo dicionário nessa lista de dicionários. Vou pular o salvar e carregar. Mostrar todos, eu só vou percorrer esse dicionário e acessar as chaves para ficar mostrando para o usuário. Parecido aqui, a única diferença é que eu vou usar esse método starts with, que é de strings, para verificar qual desse nome aqui que começa com a letra inicial que eu quero, e só para mostrar só quando começar, senão ele só vai pular pelo if. E o pesquisar por nome parecido também. Então, se esse nome aqui foi informado, está dentro dessa string aqui, ele vai mostrar, senão não. Então, usando dessa forma o if, eu consigo, por exemplo, eu quero saber se o José está na minha lista, né? Então, se eu tiver um José da Silva, um José Antônio, todos vão aparecer. Se eu quisesse restringir para, não, eu quero que só o nome específico exatamente igual, aí eu já não posso usar o in, eu tenho que fazer
usar o igual, por exemplo, para comparar, vou ter que fazer de uma outra forma. O remover, então aqui eu estou percorrendo meu dicionário, eu estou usando como variável auxiliar um boolean aqui, para começar em falso. Se eu encontrei o cara que eu quero remover, eu vou passar para true, eu vou sair da minha repetição. Senão ele vai percorrer todos, não vai achar, e vai vir para cá e vai mostrar que não foi encontrado. Aqui se eu encontrei a pessoa, eu removo ela, e digo que ele foi removido, e saio do meu laço. Aqui é aquela amostra de menu, eu dei esse print aqui, de 20 enters, só para dar uma limpada ali, quando eu estou testando, para quando eu terminar uma execução e fazer outra. E basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ficou com alguma questão? Vocês podem fazer o seguinte, para não atrapalhar muito o andamento da aula. Quem ficou com dúvidas aqui na lista, ou quer que eu dê mais algum exemplo aqui depois, dessa parte inicial de Python, pode esperar no final da aula, eu vou ficar disponível aqui. Daí, quem quiser ficar no final da aula lá pode tirar mais dúvidas sobre isso, como usar uma lista, como usar um dicionário, como usar os arquivos ali. Beleza, então vamos começar de fato a disciplina, finalmente. Hoje a gente vai começar a parte de criptografia. Então a gente, como eu falei antes na última aula, esses dois primeiros livros aqui, o de criptografia e segurança de redes, e o Cracking Codes with Python, são os dois que eu vou usar para essa parte de, primeira para a parte de teoria mesmo, dos algoritmos e das tecnologias. E o último, que é o Learning Kali Linux, é o que eu usei como base para montar todo o material dessa disciplina, que diz respeito à parte do Kali, que diz respeito à parte de segurança mais aplicada mesmo. Então, quem quiser entrar mais a fundo na parte de código, não quiser ficar restrito ao que a gente vê hoje na aula, quer olhar outros algoritmos, outras formas de implementação desses algoritmos, o livro do meio aqui, o Cracking Codes, é uma ótima pedida, ele é muito bom, assim, bem prático, fácil de entender. E quem quiser entrar mais a fundo na teoria, o primeiro ali é mais indicado. Ali embaixo, nesse link, tem uma série, para quem não está meio perdido em Python, ele tem uma série de livros free sobre Python, tá? Quem quiser entrar um pouco mais a fundo aí nessa programação. Primeiro, a gente vai começar pela essa parte de terminologia, assim. Então, a gente vai ter que aprender alguns conceitos de segurança primeiro. E então, primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é uma integridade. Quando a gente fala em integridade e segurança, a gente está querendo dizer que os nossos dados só vão ser acessados por quem realmente tem autorização para isso e que ele não foi comprometido, modificado ao longo do nosso sistema ou de uma transmissão entre duas entidades. Disponibilidade tem a ver com o serviço, então eu tenho que garantir que se eu estiver disponibilizando um serviço, ele não vai ser, por uma pessoa não autorizada, ele não vai tornar ele indisponível em algum momento. Isso tem muito a ver com ataques de negação de serviço, eu vou falar um pouquinho depois. Já a confidencialidade é um termo que é usado para assegurar que os indivíduos que controlam algumas informações só vão acessar, ou seja, eu tenho os meus dados, né? Eu só vou disponibilizar para quem eu realmente acho que pode ser confiável. Então, isso tem muita relação com privacidade, que é um outro termo bastante usado. Então, eu só quero revelar as informações para quem eu acho que possa confiar, para o restante eu vou deixar ele privado, aqueles dados privados. Já a autenticidade, esse termo é muito usado, principalmente nessa parte de criptografia que a gente vai ver hoje. Eu tenho que garantir de alguma forma que a informação que eu recebi, a mensagem que eu recebi, por exemplo, ou os dados que eu recebi, são autênticos. Então, que entre uma comunicação entre A e B, eu sei quem é o A, ou seja, eu sei quem é o B, eu sei de quem eu recebi essa mensagem. Então, é uma forma de eu garantir que a mensagem foi autenticada de alguma forma. Isso tem a ver um pouco com responsabilização, porque eu tenho que, em algum sistema, uma rede de computadores, por exemplo, no qual eu tenho uma comunicação entre várias pessoas e eu posso receber dados de uma série de entidades, eu tenho que conseguir descobrir e garantir que quando alguém fizer alguma ação, eu tenho que descobrir quem é realmente aquela pessoa
quem é aquela entidade, para que não seja feita alguma ação danosa, maliciosa no nosso sistema, ou na nossa rede interna, por exemplo, e eu não consiga descobrir quem foi. Então, isso tem a ver com, na parte de segurança, né, com isolamento de falhas, eu consegui restringir, por exemplo, uma parte da rede que teve um comportamento malicioso do restante e não parar meu sistema, por exemplo, uma empresa inteira, só porque teve um comportamento malicioso numa pequena parte dela. Prevenção de intrusão também. Então, se eu sei todo mundo que está no meu sistema, já estou prevenindo que não tem alguém malicioso lá dentro. E além de outras coisas, responsabilização legal mesmo, se alguém fez alguma coisa que não deveria, e assim por diante. Aqui eu quero diferenciar, então eu usei essa RFC aqui 4949 para diferenciar o que é ataque do que é uma ameaça. Então, uma chance, uma brecha de segurança que eu tenho no meu sistema é uma chance de ataque, ou seja, eu tenho uma possibilidade de um ataque ser realizado porque tem uma vulnerabilidade ali que pode ser explorada. Já o ataque em si é quando existe uma ação deliberada, inteligente por trás, que tenta usar essa vulnerabilidade para alguma ação maliciosa. E aí viola a nossa segurança do nosso sistema ou da nossa rede. Dentro dessa área de ataques, eu tenho dois tipos. Tenho os ataques passivos. No caso de um ataque passivo, aqui a gente tem a comunicação entre o Bob e a Alice. É um exemplo bem comum, né? Esses dois nomes, porque é o A e B, então sempre tudo que é livro de segurança que vocês pegarem vão ter esses dois exemplos ali. A gente está fazendo comunicação, então o Bob vai enviar uma mensagem, um dado para Alice, e no meio do caminho, o Darth Vader ali, ele é malicioso, então ele não tem intenções boas, ele captura a mensagem do Bob, mas como é um ataque passivo, ele só está tentando descobrir informações, então ele não entra de fato e não faz nenhuma alteração nos dados, não modifica eles e não repassa alguma coisa modificada para Alice. Basicamente, ele está só observando os dados que estão sendo passados. Por que alguém faria um ataque desse tipo? Então, podem ter duas possibilidades. Pode ser só uma análise de tráfego mesmo. Alguém está fazendo uma análise de tráfego para verificar o que pode ter de vulnerabilidade ali, nessa comunicação. Ou pode ser um vazamento de conteúdo mesmo de mensagem. Então, pode ser alguma mensagem confidencial que está sendo transmitida entre duas empresas, por exemplo, e pode dizer ter alguma outra empresa. Isso é muito comum em espionagem industrial, né? Alguém tem interesse nessas mensagens, então pode tentar descobrir isso. E tem o ataque ativo, que é o segundo tipo de ataque, no qual o Darth ali, então tem os numerozinhos ali, o Darth, além de capturar a mensagem, ele repassa uma mensagem adulterada para Alice. Então, nesse caso aqui, ele pode estar se disfarçando, então se passando pelo Bob, ou pode estar repassando uma informação não autorizada, né? Ele está se passando, está repassando um dado que não era para ser passado para Alice. Pode estar modificando a mensagem inicial, fazendo uma alteração de uma mensagem legítima e repassando ela, ou até reordenando a ordem dela, já pode fazer um efeito que não é desejável. E a negação de serviço, que eu comentei antes, no qual ele pode estar só capturando a mensagem para negar algum serviço para ela, ou, por exemplo, ele pode bombardear de mensagens a Alice, sabendo que ela está se comunicando com o Bob para ela não conseguir receber as mensagens, por exemplo. Aqui agora a gente vai entrar de fato nos algoritmos de criptografia. Então, primeiro a gente vai ver o modelo de cifra simétrica e alguns algoritmos clássicos de cifra. E lá no final, depois eu vou mostrar na prática ali, eu vou fazer um exemplo aqui com esteganografia no Kali Linux mesmo. Então, o que seria a criptografia? Isso é usado desde os primórdios lá, seja por espiões, jornalistas, piratas, assim por diante. Isso é usado há muito tempo, né? O que foi mudando é que a tecnologia foi melhorando e aí, com isso, os algoritmos foram ficando mais avançados. Entrou muita matemática no meio e começou a dar um up nessa área. Então, mas a ideia da criptografia, desde antes e até hoje, é tentar manter os segredos, tu proteger a tua própria informação
e não revelar ela para alguém que tu não quer. Então, onde são usados? Hoje em dia é usado muito em bancos, nos aplicativos dos bancos, em qualquer transação que for ser feita. Todas envolvem credenciais, senhas e protocolos criptográficos. Eu posso até usar pessoalmente entre amigos, se eu quiser que ninguém saiba a mensagem que eu vou mandar. É muito usado em organizações ou governos e até mesmo pelos próprios hackers, eles também usam para que nenhuma informação que eles passem sejam capturada por alguma por alguma instituição governamental, por exemplo. Então eu quero que vocês me respondam aqui, como a gente está no EAD, fazer o seguinte, quem acha que o primeiro texto à esquerda, que a gente tem dois textos, um é totalmente aleatório e o outro é uma mensagem cifrada. Então eu quero que vocês me digam aí, levanta a mão com aquele botãozinho, quem acha que a mensagem da direita, por exemplo, começa com o INN2 maiúsculo, é a mensagem cifrada. Vamos ver quantos que vão... Olha aí. De spoiler. Então a gente tem, na realidade, vamos ver quem acertou. Né? Que isso, rapaz, um monte de código aqui. Então, na realidade não, aquele é um texto aleatório. Mas vocês podem, isso aqui foi só para mostrar que para diferenciar um texto cifrado de um texto completamente aleatório é muito difícil, a olho nu, né? Então, essa é a ideia de eu cifrar uma mensagem, eu deixá-la completamente indecifrável, ou seja, uma mensagem completamente aleatória. Aqui eu vou começar com um exemplo bem dos primórdios, nem chega a ser um algoritmo criptográfico, né? Ele é só um código. Então, um código, basicamente, ele só faz uma substituição de uma letra por algum símbolo. Então, é isso que fazia o código Morse. Aqui o ponto representa um pulso curto, né? Aquele barulhinho bem curtinho, e o hífen, né, nessa imagem toda aqui, nessa tabelinha, representa um longo. Então, por exemplo, sempre que eu quisesse usar a letra A no código Morse, eu tinha que dar um pulso curto, um bip curtinho e um pulso longo logo em seguida. Se eu quisesse usar a letra E, só dava um pulso curto e era isso. Então aqui a gente tem a representação de todo o alfabeto, mais todos os números possíveis. Então toda vez que for mandar uma mensagem, eu pego a letra correspondente e uso aquela codificação para fazer os bips para serem enviados. Eu fiz uma implementação em Python aqui. A primeira coisa que eu fiz foi criar esse dicionário que faz essa relação da tabela que eu tinha mostrado antes. Então eu tenho ali a chave, que é a letra ou o número, e como valor é essa representação de quais são os pulsos que eu preciso para representar essa letra. O meu código aqui, na linha 39, ali eu recebo uma informação e transformo ela toda para maiúsculo, porque meu dicionário já está todo em maiúsculo, então aquela funçãozinha upper de string transforma o texto que o usuário informar todo em maiúsculo. Eu salvo isso na variável chamada string, percorro letra por letra que eu tenho da string, com aquele for na linha 41, e eu testo se a letra está dentro do meu código. Se for, por exemplo, uma vírgula que o usuário digitou ali no texto, ele não vai fazer nada, ele só vai mostrar a própria vírgula. Então, se for qualquer caractere que não seja uma letra válida ou um número, ele vai só mostrar o próprio código, né, o próprio valor, que vai entrar naquele else da linha 48. Caso contrário, ele vai mostrar a letra, um espaço igual, e depois eu fiz um for ali para ficar percorrendo o que tem no valor, então o ponto, o hífen, ou um outro hífen, um outro ponto, para ficar dando um bip. Eu fiz uma gambiarra aqui, não funcionou muito bem, mas... que é aquela funçãozinha bip que está ali em cima. Então eu usei aquele módulo time, ela recebe o tipo que eu vou fazer, então ou é um ponto ou é um hífen. E ali eu fiz uma espécie de uma tentativa, que é mostrar o tipo da informação, assim, o ponto ou o hífen, e dar um print aquele barra A representa um bipzinho, né, do computador, e aí eu dou um sleep por um tempo menor para o primeiro,
quando é o ponto, e dou 2 bips para o segundo, por isso que eu dou os 2 barras, e dou um sleep um pouquinho maior para o terceiro. Então vamos executar isso aqui. Ó. Então aqui a gente tem código Morse. Vamos executar aqui. Não vai funcionar muito bem, mas tudo bem. Então se a gente botar teste, que é a mensagem que ele está esperando que eu informe, é uma mensagem. Ele vai lá e vai mostrar a letra com o símbolo que é. A minha não tá nem... Quando eu usei no PyCharm, ele nem deu o bipzinho, né? Mas quando eu usei no Gene, ele faz um bip estranho lá, só que não dá nem para identificar. Teria que ser um tempo maior aqui entre cada... Cadê o meu sleep? Teria que ser um tempo maior ali entre cada bip para conseguir fazer. Mas eu fiz só por curiosidade, para fazer uma espécie de código Morse. E então isso não é uma cifra. A gente não está fazendo nenhuma espécie de substituição ou transposição no texto. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é só codificando uma letra na minha mensagem em uma outra, em algum outro tipo de código. Já no caso de uma cifra, eu vou usar alguma espécie de regra, então uma série de regras, na realidade, para transformar um texto numa língua nativa, num texto que eu consigo entender, que a gente chama também de texto claro, em uma mensagem secreta ou que não dê para ser lida, que a gente chama de texto cifrado. Então, normalmente, essas regras do nosso algoritmo de cifra, elas vão sempre receber como entrada uma chave secreta, ou uma senha. E normalmente essa chave ela é compartilhada e de forma segura entre as duas entidades que vão se comunicar. Esse é o grande problema da criptografia simétrica, na realidade. Né? Como vai ser feita essa comunicação para compartilhar a chave secreta? Em inglês a gente pode chamar também de plain text, quando é texto claro, e ciphertext, quando for uma mensagem cifrada. Então aqui tem uma representação desse processo de encriptação, de cifrar a mensagem, né? Aqui a gente tem a mensagem hello, e a gente passa ela como entrada, junto com a chave. Opa. Ela faz o processo todo de encriptação, cifra a mensagem e me joga o texto cifrado. O contrário também acontece, decriptação, eu passo a mesma chave, o texto cifrado, e ele faz todo o processo lá, segue as regrinhas e me joga de volta o mesmo texto claro que eu tinha antes. Aqui mais alguma terminologia. Então, todos os esquemas que usam encriptação são conhecidos como, dentro da área, né, como criptografia. Então, ele pode ser chamado tanto de cifra quanto de sistema criptográfico. A tentativa, né, as diversas técnicas que eu posso usar para tentar decifrar uma mensagem sem nenhum conhecimento da forma como está sendo feita a encriptação é chamada de criptoanálise, ou, no termo leigo, de quebra de código, né, tentar quebrar o algoritmo. E juntando as áreas da criptografia com a criptoanálise, a gente chama essa junção de criptologia. A gente vai ver hoje a cifra simétrica, a encriptação simétrica. Então ela surgiu lá nos anos 70, ela não é tão, ela é bem antiga. A gente chama de simétrica porque existe uma simetria na chave, ou seja, a chave tanto para cifrar quanto para decifrar é a mesma, ela é única. Então, por isso que a gente chama de cifra simétrica. A gente vai ver numa aula futura que existem as cifras assimétricas também, que foi o que surgiu depois. Então, de uma forma geral, todos os algoritmos que a gente vai ver hoje têm que seguir alguns requisitos. Então, o primeiro requisito é que um algoritmo de criptação, para ser considerado um algoritmo forte, qualquer oponente, qualquer hacker que tenha conhecimento do algoritmo e acesso a uma série de pares de texto cifrado e texto claro, não seja capaz de conseguir decifrar ou a descobrir a chave ou decifrar o texto. Né? O segundo requisito, os dois, que nem eu falei antes, eles têm que ter, tanto o emissor quanto o receptor tem que ter a chave secreta. Aqui um esqueminha mais visual do que acontece. Então a gente tem a entrada do texto claro, que eu representei como X, a chave, que é representada como K,
tanto na cifra quanto na decifração, quando na hora de decriptar, eu recebo o mesmo valor de K, mesma chave. Então, eu uso essas duas como entrada no meu algoritmo. Então, um algoritmo mais atual, o AES, ele está como exemplo. Ele me transforma isso num texto cifrado, que é repassado, ele é representado como Y, e repassado para o receptor, e isso é recebido como entrada do algoritmo de decriptação, juntamente com a chave, que é o K. Isso vai me gerar novamente o texto claro em saída. Para fazer um sistema criptográfico, a gente pode usar de 3 dimensões, né, para fazer ele. Primeira, eu tenho que definir quais são os tipos de operações que eu vou usar internamente, para tentar transformar um texto claro em um texto totalmente embaralhado. Então, a primeira técnica que a gente vai ver aqui é a substituição, então tentar substituir um termo por outro, e a transposição, que é basicamente tentar embaralhar essas informações, só que eu nunca posso perder nada dela. O número de chaves, que nem eu falei antes, então esse é o outro aspecto que pode ser levado em consideração. Então tem a encriptação simétrica, a gente tem uma chave só, secreta, e a assimétrica, que já é também chamada de criptografia de chave pública. A gente vai ter um par de chaves por emissor e receptor. A terceira, o aspecto que a gente leva em consideração é se é uma cifra de bloco ou uma cifra em fluxo. Então a cifra em fluxo vai processando cada elemento que eu tenho de entrada e já cifrando ele, e a de bloco agrupa vários blocos e cada bloco é processado individualmente. Olhando para o outro lado, né, os tipos de ataque que eu posso fazer numa cifra, eu tenho a criptoanálise, que é basicamente tentar entender, com base na natureza do algoritmo e com alguns conhecimentos da própria linguagem do texto, então até a língua do texto faz diferença, e uma série de pares de texto, tentar identificar, tentar descobrir a partir disso a chave, né, que foi usada, ou tentar descobrir o texto mesmo, claro. Então esse é um pouquinho mais complicado de fazer. Já no caso do segundo ataque, que é o ataque de força bruta, basicamente eu testo todas as possibilidades que eu posso ter para a chave secreta até descobrir. Então esse ataque hoje em dia, o 2 ali, ele é praticamente impossível quando eu tenho uma chave muito grande nos algoritmos atuais, né? Hoje, a gente vai ter uma aula só sobre senhas, é a última aula que a gente vai ter, a última aula teórica, né? E lá eu indico qual é o tamanho certo, ideal para ser uma chave segura hoje em dia. Então, a primeira cifra que a gente vai ver, que é de substituição, é uma das primeiras e bem populares na época, que era a cifra de César. Essa é bem antiga, mas foi uma das primeiras a serem feitas lá, na época dos romanos. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter um texto claro, e eu quero transformar cada letra desse texto claro em um texto cifrado. O que acontece é que a gente vai ter que descobrir. Primeiro, nesse exemplo aqui, a gente está usando uma chave 3. Então, isso significa que a gente está pulando em 3 posições do alfabeto. Toda vez que eu receber um M, por exemplo, toda vez que eu receber um A, eu vou estar transformando isso num D. Toda vez que eu receber um B, num E. E assim sucessivamente. Então, tem esse link aqui bem legal. Deixa eu botar aqui para vocês. Nesse link, eu consigo usar essa roda aqui, que representa a quantidade de elementos que eu quero pular no alfabeto, e ele faz nesse círculo aqui essa associação e consegue me fazer diversas possibilidades para uma cifra de César. Então, nessa roda aqui eu consigo rodar e encontrar, a partir da posição aqui, qual que é o valor correspondente. Aí ele cria a associação aqui embaixo. Então, com aquele exemplo que a gente tinha do exemplo anterior, a gente usou mais 3, então é só basta a gente marcar o 3 ali, ele vai me fazer a representação certinha de como é que é a cifra de César para mais 3. Aqui a implementação, de fato, então, para implementar isso em Python, eu fiz o quê? Aqui a gente tem a mensagem, que é uma string, né? Então essa é a mensagem que eu quero mandar, mensagem em texto claro. Eu usei a chave 13, então no exemplo anterior seria 3. Então isso, toda vez que ele pegar um A, ele vai somar 13 até encontrar a próxima letra. Quando extrapolar o Z, por exemplo, ele volta para o início e começa do A novamente. Então aqui
eu fiz um modo de cifrar. A gente pode também, se vocês quiserem testar depois, botar o decrypt para fazer o contrário. E aqui eu tenho uma string fixa com todo o alfabeto em maiúsculo, todo o alfabeto em minúsculo, então todos os símbolos possíveis que eu posso ter, os números e mais alguns caracteres especiais que eu coloquei também. E a gente vai ter na mensagem translated aqui a mensagem, nesse caso aqui, cifrada. Então vai ter esse texto aqui codificado. Aí eu fiz um for aqui para percorrer cada uma letra que eu tenho na mensagem, T, depois o H, depois o I, assim vai. Para cada letra, eu testo se essa letra está dentro dos símbolos, ou seja, se ela está dentro de toda essa string aqui. Então, por exemplo, o T, ele vai ver que aqui dentro ó, tem o nosso T. Então, ele vai entrar nesse if. Caso não seja uma válida, não seja nenhum desses caras aqui, ele vai vir para o else e vai botar o próprio símbolo sem cifrar ele. Então, aqui, eu uso essa função find, pego uma string, né? Usa a função find, que é uma função própria de strings, então qualquer string tem essa função para ser usada, que tenta encontrar esse símbolo dentro de toda essa string. Ele me retorna a posição onde está, nesse caso da primeira letra, o T. Então ele vai contando aqui 0, 1, 2, 3, até achar o T e me retorna esse número. Aqui eu só estou testando se eu quero cifrar ou decifrar. O que vai mudar é que se eu vou somar ou diminuir a minha chave. Então a quantidade de posições que eu vou andar nesse alfabeto. E aí depois eu vou verificar só esse if aqui que tem aqui, é só para verificar aquele teste de ver se extrapolou o meu Z lá, a minha última posição, para ver se eu tenho que voltar para o início novamente, ou se eu extrapolei para frente, no caso de estar diminuindo, e eu tenho que ir lá para o final. Como se fosse realmente uma roda. Depois eu só pego e adiciono esse cara a partir da posição do símbolo do novo símbolo, né, que eu cifrei. Então uso o mesmo string lá e adiciono isso, acumulo isso na minha mensagem que eu vou cifrar e mostro na tela. Então se a gente executar esse código aqui, ó, código Morse já foi. Aqui eu fiz um outro exemplo, tá, pessoal? Só para quem quiser mexer um pouco mais com o caractere ASCII. Aqui eu fiz um exemplo aqui, ó, só para quem for mexer com string, quer saber o código ASCII de uma string, a gente usa essa função ORD, e o contrário é essa função CHR. Então, se eu passar um código ASCII, um número do código ASCII, ele me retorna a string correspondente. Então, eu fiz um jeito aqui de fazer a mesma cifra do César ali, só usando o código ASCII aqui. Inclusive, usei o mesmo exemplo como a chave 3. Aqui está lá o nosso código de César. Então, quando a gente executa esse cara aqui, a gente tinha essa mensagem original e foi transformada nessa mensagem cifrada aqui, já está funcionando com a nossa chave 13. Se eu modificar aqui para 12, ele vai executar e esse texto aqui já vai ser modificado. E ao invés de G aqui na primeira letra, a gente tem o F, porque ele foi uma posição a menos para frente. E assim vai, pessoal. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Beleza. Eu quis mostrar agora para vocês que a gente pode tentar fazer um ataque de força bruta. Então eu fiz uma modificação no código para tentar fazer todas as possibilidades. Como ele é uma cifra que tem muito poucas possibilidades, né? O meu K só vai no tamanho do meu alfabeto, então ele não posso ter muitos números possíveis para o K. Então é bem prático de fazer uma força bruta, por isso que não é usado mais. Então a gente tem, se for só o alfabeto das letras, eu tenho bem poucas possibilidades. Mesmo colocando símbolos aqui, os números, eu também tenho poucas. Então o que eu fiz foi, tendo essa mensagem cifrada, que é aquela que a gente tinha antes, e tendo nossos símbolos, os mesmos símbolos que eu tinha antes todos, eu estou fazendo um for para percorrer todos os símbolos e tentar mostrar, eu estou modificando aqui sempre o valor de K, e estou tentando mostrar todas as possibilidades que eu tenho. Então, basicamente o que eu vou fazer é usar o K igual a 0, o K igual a 1, o K igual a 2, o K igual a 3, o K igual a 4, até finalizar e verificar depois a olho nu, como são poucas possibilidades, eu consigo verificar a olho nu o que faz sentido. E aí eu acabo descobrindo a chave.
Então vamos rodar esse cara aqui da cifra de César força bruta. Vamos rodar aqui para ver, ó. Se vocês notarem, a gente tem aqui todas as possibilidades, né? E já dá para ver bem fácil, ó, que a chave 13 aqui dá para a gente a mensagem em texto claro. Nenhuma outra aqui deu um texto parecido com texto claro. Então a cifra de César, mesmo aumentando bastante a nossa lista, se eu usar só o alfabeto é bem simples, né? Bem menor ainda. Mas aqui com 65 caracteres possíveis, é bem fácil de descobrir a chave, que é a 13. E aí eu descobrindo a chave, a comunicação entre dois elementos ali já foi comprometida, nada mais pode ser considerado como válido. Aqui o mesmo exemplo. Então ela não é mais segura, então aqui eu tenho 66 chaves possíveis nesse exemplo aqui. Então é bem simples de quebrar, não é nem um pouco segura. Que é só para falar que, embora tenha parecido bem simples para a cifra de César, um algoritmo atual de chave simétrica, como o Triple Ds, por exemplo, que tem uma chave de 168 bits de entrada. Então eu vou ter um espaço de chaves possíveis de 2 na 168, que vai me dar um valor absurdo de chaves possíveis, e eu não vou conseguir fazer um ataque de força bruta. Vai demorar muito tempo para testar todas as possibilidades, né? Falar um pouco de compressão de dados. Quando eu zipo um dado, né, ele pode parecer um pouco embaralhado. No caso quando eu zipo uma informação, se eu quiser manter a integridade dos dados, aquilo que eu falei antes, eu tenho que cifrar ele antes igual. Então a compressão basicamente é só para reduzir o tamanho da minha informação, mas eu não estou garantindo que a informação que está dentro não é o próprio texto claro que está lá dentro, né? Outra coisa que pode ser feita nessas cifras antigas é a criptoanálise mesmo. Então a gente pode, a partir de um texto cifrado aqui, que nem esse aqui de cima, tentar primeiro analisar e tentar descobrir quais letras que se repetem mais. Então a gente pode fazer e contar, nesse caso aqui de baixo, a que mais aparece é a letra P, por exemplo. Depois vem a letra Z e assim sucessivamente. Isso pode me dar informações para eu tentar descobrir qual é a língua da mensagem em texto claro. E se eu descobrir qual é a língua, eu consigo descobrir que, por exemplo, se a gente usar o português, vai ter uma série de letras que são usadas muito mais do que outras. Se eu usar o inglês, aí essas letras modificam um pouco. Mas aqui eu tenho um exemplo, ó, da frequência de letras em inglês em qualquer texto que eu consiga usar, ordenando esses caras. Eu tenho que a letra E é a mais usada, disparado, depois a T, depois a A, e assim sucessivamente. Então, além disso, eu posso também verificar quando tem muitas letras cifradas repetidas, assim. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho o Z, W, S, Z várias vezes. Então, isso é um indício, nesses algoritmos mais simples, que eu estou tratando de uma palavra bem comum. E então, além de descobrir as letras a partir da quantidade de ocorrências que elas ocorrem, eu posso usar esses dígrafos ou diagramas que chama, né? Essas palavras bem comuns. Então, no inglês é o D, que é o THE, o IT. Então, assim vai, né? Tem uma série de palavras muito comuns. Isso vai me dando indícios e eu consigo ir decifrando, através de análise, ali o texto que está codificado. Então, aqui um exemplo bem simples de como usar um dicionário com alfabeto só para ficar contando o número de letras que ocorreu de algum texto. Então, essa função recebe uma mensagem na linha 7 ali, pode ser o texto inteiro que eu quero decifrar. Crio o meu dicionário com todos os contadores das letras em zero e depois, passando tudo para maiúsculo, eu percorro todas as letras do texto e só fico somando um na chave correspondente à letra. Então, quando eu executar isso, eu vou ter todo o meu dicionário preenchido com a chave e a quantidade de vezes que aquela chave, aquela letra ocorreu no texto. Já a cifra Playfair, ela usa uma matriz como chave. Então, basicamente aqui, nesse caso aqui, é um exemplo bem clássico.
Claro, a chave desse exemplo é monarquia em inglês, monarchy. Então, eu começo a criar essa matriz, sempre é uma matriz de 5 por 5, e eu começo a montar ela da esquerda para a direita, na primeira linha ali dela. Então, eu começo a escrever monarchy. Se eu tiver alguma letra repetida, eu não coloco ela, eu só coloco a primeira ocorrência dela, preencho ela toda, e depois o restante, que ali é do B em diante, eu coloco o restante do meu alfabeto, tirando as letras que já foram usadas na chave. Então aqui eu preencho monarchy, depois B, D, E, F, G. O I e J é uma exceção ali, então o I e J representam a mesma letra, como se fosse. Só para fechar 5 por 5, é por isso que é feito isso. Aqui tem algumas regras que são usadas nesse algoritmo. Então, sempre que eu tiver no texto claro, assim, pares de letras repetidas, então, por exemplo, ali eu tenho a palavra balloon, né? Então eu tenho o LL, ele usa na primeira ocorrência um X para separar, porque ele separa todo o meu texto em pares de letras. Então ali o balloon se transforma em BA, LX, LO, que é a próxima, e o ON. A próxima regra aqui é que para cifrar, então eu vou ter esses pares de letras. Então aqui se eu tiver a letra AR, isso significa que a gente está na mesma linha. Então quando eu estiver na mesma linha da matriz, e eu vou substituir o meu A por R, ou seja, o que está na direita, e quando for a última letra, como no caso do R, ele volta lá para o início e pega o M. Mesma coisa ocorre na coluna, então eu vou começar para baixo sempre, então o M vai ser substituído por C, e o U, como é a última letra, vai ser substituído pelo M. E caso ele não esteja na mesma linha ou na mesma coluna, basicamente o que eu vou fazer é percorrer a linha coluna até encontrar a outra letra. Então, o meu H vai se transformar em P e o meu S vai se transformar em B. Essa cifra Playfair foi usada bastante lá pelo exército britânico na Primeira Guerra Mundial. E ainda foi usado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, pra vocês terem uma ideia. Então, como é que eu implementei isso? Eu me baseei lá no algoritmo que tem no livro, esse que eu falei lá no primeiro slide. Basicamente, a gente tem no programa principal, eu crio meu alfabeto, então eu crio o alfabeto e as letras. Aqui a gente, para criar o alfabeto, tem o meu alfabeto de fato, uma string, transformo isso numa lista, que é o que está na linha 3 ali embaixo. Removo o J para que ele não apareça, porque a gente tem que fazer aquela junção do I com o J. E substituo onde está o meu I pelo IJ. E aí no final eu vou ter essa dupla de informações, essas duas informações, que é o alfabeto que eu vou usar, e as letras, ou seja, o meu alfabeto em letras já para eu poder usar ele. Aqui eu tenho já a minha chave, que é uma lista também. Ali eu só tenho a chave aqui, mas eu já tenho a chave com repetições, então se eu tiver uma palavra que tenha letras repetidas, aqui por enquanto eu não fiz. Então é isso que esse método faz, ele passa pela minha chave que foi passada, e substitui quando for I ou J por IJ, e remove tudo que é repetição. Então se eu tiver, por exemplo, a minha chave for teste, então o T vai entrar, o E vai entrar, o S vai entrar, o próximo T não vai entrar e o próximo E também não vai entrar, porque a gente não pode ter nada repetido ali. Então, quando isso for ocorrer, na linha 17, eu removo a letra repetida. Aqui eu crio a matriz, que é essa matriz que está em preto ali, que é do mesmo do exemplo. Então, basicamente, o que eu faço é, na linha 21, eu crio a matriz vazia, de 5 por 5, com strings vazias, e depois eu percorro, preencho primeiro com a minha chave, que é o que está no primeiro if, ali na linha 27. E depois, quando não for o caso, quando eu terminei o tamanho da minha chave pode ser bem grande, inclusive, aí eu vou lá e vou percorrer com o restante do meu alfabeto. Aqui eu obtenho o texto claro, que o usuário vai informar, é isso que faz o get clear text. Então, eu leio a informação do usuário, transformo tudo para minúsculo,
e removo tudo que é caractere especial. Então, se não estiver no alfabeto, eu vou ignorar, e isso, por isso que acontece ali. Eu sou feliz e você também, também. Tudo que não é do alfabeto, espaço, ponto, ponto de interrogação, exclamação, é desconsiderado, e tudo é agrupado e se transforma naquele clear text que está ali embaixo. Depois eu vou criar os pares. Então, do meu texto inteiro que eu tenho, claro, eu vou separar ele em pares de letras. Lembrando daquela história que eu falei antes, né, do X, por isso que tem aquele primeiro if ali, para colocar quando tiver pares iguais, eu vou fazer aquele X. E basicamente é isso. Finalmente, eu vou ter um método aqui para fazer a cifra. Então, a gente tem como entrada o texto claro, a matriz com a chave e com o restante do alfabeto. E a gente tem também os pares de letras. Então a gente vai percorrer todos esses pares de letras. É isso que acontece na linha 118 e 119. Eu tenho as duas letras, o par. E daí eu vou testar. Primeiro, se ele está nessa lista de IJ, ou se ele é IJ. E aí, se for, eu substituo já automaticamente por IJ. Vamos por partes aqui. Depois eu verifico se ele está na mesma linha. Então, só testo o índice dele para verificar se ele está na mesma posição de linha, em alguma das linhas. Caso contrário, eu verifico se ele está na mesma coluna. Então, eu testo e verifico. Eu tenho alguns booleans ali para verificar e testar se eles estão na mesma posição. E eu retorno uma tupla no final para dizer se ele foi encontrado, se eles estão na mesma posição, que é o que vai acontecer na linha 83. Qual é a primeira posição do 1, qual é a segunda posição da segunda letra e qual é a linha, a coluna correspondente. Caso contrário, vai tornar false e todos os outros valores ali vão ser retornados em menos 1. Voltei. Eu vou pegar a posição, né, dentro da matriz, vou tentar encontrar onde é que está a letra que eu quero descobrir qual é a posição da linha da coluna, tanto da letra 1 quanto da letra 2. Vai me retornar aquela tupla ali na linha 132 e 133. E aí eu vou obter a nova letra a partir da matriz. A única coisa que vai acontecer ali é a nova letra ser substituída ali embaixo, mas isso é bem simples. Quando eu executar isso, vai acontecer alguma coisa parecida com essa. Então, eu fui dando print do que acontece, se ele está na mesma linha ou na mesma coluna, ali embaixo, e qual par de palavras, qual par de letras ele vai sendo substituído. Então, no final, lá eu vou ter o meu texto cifrado. Quem quiser executar, então eu posso ter, ó, eles não estão nem na mesma linha nem na mesma coluna, ambos vão ser falsos. Eu vou só substituir o H por B e o IJ por F. Aqui nesse caso a coluna de verdadeiro, então ambos estão na mesma coluna, U e L. Então o U vai virar o M e o L vai virar o U. E se eu tiver na mesma linha, que é nesse exemplo aqui, o U vai virar o V, que é o que está à direita, e o X vai virar o Z, que é o que está diretamente à direita também. Então, basicamente, ele faz segue essas regras e me gera o texto cifrado. Outras técnicas de substituições foram as cifras polialfabéticas. Então, para tentar melhorar essa técnica monoalfabética, que era bem simples, né? Como essa de Playfair e a de César, eles tentaram fazer uma série de substituições. Então, ao invés de fazer uma substituição só, eu tento fazer isso várias vezes. Então, eu tenho, normalmente essas técnicas têm um conjunto de regras de substituições monoalfabéticas, que nem as que estavam sendo mostradas agora, e uma chave que vai definir a regra para como vai ser feita essa transformação depois. Então, esse tipo de técnica foi usado na Guerra Civil Americana e elas foram criadas por alguns matemáticos árabes. Então, a que a gente vai ver hoje é a cifra de Vigenère. Ela é a mais conhecida desse tipo de técnica. Basicamente o que ele faz ele tem 26 cifras de César, com um deslocamento de 0 a 25, e cada cifra ela é indicada por uma letra, né, da chave,
E aí a gente substitui essa letra do texto claro por essa cifra. Então, nesse caso aqui, se uma cifra de César tem um deslocamento de 3, que nem naquele primeiro exemplo, ela é indicada pelo valor de chave de 3 na 8. Então, foi só um jeito de simplificar aqui no exemplo para ficar mais fácil de entender. Ela é antiga, bem antiga, foi criada em 1553, e ela só foi quebrada em 1863, então ela foi bem interessante, e foi usada na Segunda Guerra Mundial pelos espiões ingleses. Tá aqui um exemplo. À direita ali a gente tem a gente faz uma representação de todo o alfabeto, né? E o número correspondente. Então a gente começa na letra A, que é o 0, e assim vai. Aqui a gente tem como chave deceptive, e aí a gente pega essa chave, em português é ilusório, né? E se a gente tem um texto de 50 caracteres, o nosso texto claro, a gente tem que pegar essa chave e ficar repetindo ela até fechar 50 caracteres. Então, isso é um grande problema como eu vou mostrar depois por quê que isso é um problema. Então, a gente faz essa repetição até fechar o número certo. Se eu tiver um texto muito grande, isso é um grande problema, porque eu tenho que fazer a mesma repetição várias vezes. E isso vai gerar, no meu texto cifrado, uma espécie de padrão. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o texto cifrado ali, o We are discovered, save yourself, a mensagem. Tenho a chave, que eu repeti já várias vezes, que é o deceptive. Isso vai me gerar o texto cifrado aqui de baixo. Então, basicamente, ó, cada letra que eu tenho ali de deceptive, eu pego aquela tabelinha ali da direita e substituo pelo número correspondente. Então, o D é o número 3, o E é o número 4, o C é o número 2, e assim sucessivamente. Eu ponho meu texto claro embaixo, também com seus números. Opa. E, basicamente, o que eu faço é somar, fazer o deslocamento somando a chave, então 3, mais o texto claro 22, essa letra aqui. Isso vai me transformar em 25. Isso significa que meu texto cifrado é o 25, que é o Z. Então, eu tinha o D, foi transformado em Z. Eu tinha o E, que era 4, na chave. Somei com o texto claro, que também é um E. Virou 8, então meu texto cifrado é a letra I. Só olha a tabelinha ali do lado. E assim vai, ele vai fazendo essa somatória. O grande problema é que, como eu estou usando a mesma chave várias vezes, isso vai transformar, em algum momento, eu vou ter um certo padrão. Então, ali no texto cifrado, o VTW ali aparece várias vezes. Ele vai começar a aparecer de tempos em tempos no texto, que são aqueles números ali, 21, 19, 22. Depois de um tempo, 21, 19, 22, que é basicamente onde começa a repetição da chave. E esse é um ponto fraco da cifra de Wegener. Para implementar isso, colocamos esse código aqui, vamos para o código de fato. Cifra de Wegener. Então aqui a gente tem as letras do alfabeto. Eu poderia transformar em final isso aqui também, faz sentido. Isso aqui não vai ser alterado. Aqui eu tenho a mensagem do exemplo, que eu quero cifrar. A chave que eu vou usar, que ela vai ser repetida várias vezes. O modo, que é encrypt ou decrypt. Eu estou cifrando aqui, então por isso que é encrypt. E aqui é o método que vai fazer a mágica. Então eu vou passar a chave, a mensagem e o modo. Ele vai me tornar a mensagem cifrada e eu vou mostrar a minha chave, o texto claro e como é que ela foi, qual foi o texto resultante de cifra. Né? Então aqui, basicamente, aqui eu criei uma lista, que eu vou armazenar em cada posição a letra correspondente, né, cifrada. Transformei toda a minha chave em maiúscula, porque o meu dicionário aqui também está em todo em maiúsculo. E aí eu percorri cada símbolo que eu tenho na mensagem clara, encontrei a posição dentro da minha lista de letras. Se eu não encontrei, ele vai dar como -1. Então, essa função find, quando não encontro uma letra dentro de uma string, retorna -1. E aí eu vou dizer só vou botar o próprio símbolo. Caso contrário, eu vou cifrar ela. Então, se for encrypt, que é a opção que eu quero, eu vou pegar a posição da lista de chaves, a partir desse índice, vou encontrar a posição de onde está a letra e vou fazer aquele somatório, que é aquilo que eu fiz na tabela lá, somar um com o outro, para me dar um número resultante. Depois, eu vou dar um append desse mesmo valor, só com o lower, que é transformar para minúsculo novamente. Então, aqui eu pego do meu alfabeto a letra cifrada. E dou um append na minha lista aqui. É basicamente isso.
Então, se a gente executasse, vamos executar aqui. Ele tinha essa chave aqui, tinha esse texto claro e foi transformado nesse texto aqui cifrado. Se a gente mudar aqui a chave para outra chave, já muda completamente nosso texto cifrado. Que só uma curiosidade, tá? Então, já no século XX surgiram as máquinas de encriptação, né? Porque isso até o momento aqui eu estava só mostrando no papel, né? Então, quando surgiram essas máquinas de encriptação, teve um boom, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, os alemães tiveram um grande avanço na guerra e por causa dessas máquinas de encriptação, para dizer onde vai ser um ataque, onde é que foi descoberta uma tropa inimiga americana, por exemplo. Então, eu tenho uma série de rotores aqui e eles fazem mecanicamente uma série de modificações ali, de substituições para depois fazer a mensagem cifrada. Então, ela vai ligando ali as letras correspondentes a partir da letra que foi iniciada. Então, vocês já devem ter visto, a maioria de vocês já deve ter visto aquele filme lá do... Como é que é o nome? Não me lembro o nome agora. É do Enigma mesmo. A máquina Enigma. Nesse link aqui vocês podem brincar um pouco com a máquina Enigma. Deixa eu mandar aqui para vocês. Então, o problema todo é que todo dia era modificado a forma como esses rotores faziam essa troca. Então, eles não conseguiam descobrir. Mesmo fazendo uma cópia da máquina, era difícil de descobrir. Né? Então, foi quando eles conseguiram quebrar o matemático, o Alan Turing conseguiu quebrar isso. Então, ele conseguiu fazer a engenharia reversa da máquina. E praticamente aquilo meio que ganhou a guerra, porque eles começaram a descobrir onde o exército alemão ia estar no outro dia e esse tipo de coisa. Então, deu uma vantagem grande depois. Então, aqui no código para implementar... Eu já mostrei isso. Eu voltei. Muito bom. Então, aqui tem uma série de máquinas de encriptação que foram surgindo ao longo do tempo. Nesse link aqui vocês podem acessar e ver mais informações delas. Elas basicamente pareciam uma máquina de escrever antiga. Então, colocava ali a mensagem, digitava a mensagem e ele retornava uma mensagem cifrada. Finalizando agora a aula de hoje, eu queria mostrar esses métodos de esteganografia que eu acho bem interessantes. Então, esteganografia não é bem criptografia, né? A ideia da esteganografia é tentar esconder a existência de uma mensagem, embora a mensagem não esteja cifrada. Se eu quiser que a mensagem, eu posso pegar e usar o método de esteganografia para esconder uma mensagem cifrada. Aí eu garanto as duas coisas. Então, você já deve ter visto filme de espionagem, Missão Impossível, recebe mensagem, aí dentro de uma imagem, por exemplo, tem uma mensagem escondida. Então, aqui é o que a gente vai fazer. Então, basicamente, eu vou usar aqui o Kali Linux. Não precisa se preocupar com o Kali, tá? Porque na próxima aula eu vou falar tudo sobre o Kali. E, inclusive, como a gente vai usar. Eu estou usando ele aqui no VirtualBox, como máquina virtual. Nesse último ano, a versão do Kali... Antes era... a senha padrão era root e... quer dizer, o usuário padrão era root e a senha padrão era root ao contrário, Tor. Agora é Kali Kali, a última versão. Então, eu estou aqui no terminal. Eu baixei uma imagem na internet, ó, que é essa imagem aqui, desse sol, esse pôr do sol aqui. E aí eu vou pegar essa mensagem, uma mensagem qualquer, e vou jogar dentro da mensagem, da imagem. Então, eu poderia mandar essa imagem para essa imagem fica basicamente igual à imagem original. Eu posso mandar essa imagem para alguém e esse alguém pode pegar e decodificar de novo essa mensagem que está escondida na imagem. Então, eu tenho esses dois softwares bem legais aqui, o AutoGuess e o StagHide. Eu vou mostrar com um só aqui. Vou mostrar com... No StagHide, a gente põe... a gente consegue extrair o próprio arquivo mesmo. A gente joga um arquivo texto dentro da mensagem
consegue extrair todo o texto que tem dentro dele, o arquivo texto mesmo. E nesse outro cara aqui a gente coloca só a mensagem mesmo. Então, essa função echo aqui eu posso usar dentro de um terminal para jogar uma mensagem na tela, ou posso redirecionar essa mensagem para um arquivo texto. Então aqui vamos mandar uma mensagem qualquer. Vocês querem uma mensagem específica aí? Me dá uma mensagem, uma frase enigmática. Também me chamou a atenção o Barbie lá. O jogo da imitação, isso. Vamos botar o jogo da imitação, era o nome do filme. Nesse primeiro exemplo aqui, eu estou no terminal, né? Eu dou um eco da mensagem que eu quero mandar para um arquivo texto, e aí esse programa aqui, o AutoGuess, eu passo como parâmetro. Esse aqui é um dos parâmetros que eu estou usando, que é a chave. Essa é a chave que eu usei, secreta. Eu estou passando a opção de mandar a mensagem que está nesse arquivo texto. Esse é o nome da imagem atual e esse é o nome da nova imagem que vai ser gerada. Então, quando eu faço isso, essa imagem aqui e essa outra vão ter basicamente, se a gente abrir as duas imagens, vai ser basicamente a mesma coisa. E aqui, depois eu posso tentar fazer isso no vídeo. No vídeo final, eu faço isso no final aqui, a gente consegue fazer, pelo menos para mostrar no YouTube lá, para quem quiser ver depois. E aí aqui, tendo essa nova imagem, com a mesma senha, eu posso gerar uma imagem... Opa, aqui não é Alt. Aqui é nova imagem. A partir dessa imagem que foi criada, eu posso gerar um arquivo texto com mensagem que estava escondida dentro desse JPEG. O Stag Hide é bem parecido, a diferença deles são as opções aqui, ó. Então, passo uma senha secreta, lembrando aqui que tem que ser a mesma senha secreta, tá? Passo uma imagem, passo a mensagem que eu quero esconder dentro, eu posso até remover, inclusive, a mensagem aqui, o arquivo, e aí quando eu peço para extrair, com a mesma chave secreta dessa imagem, ele gera o arquivo texto dentro dessa pasta. Então ele vai obter o que está escondido lá dentro. Então, as tarefas de vocês, slide, as tarefas da semana, essas a presença quanto aquela nota N1. Então, esse primeiro exercício aqui, você tem que criar um programa em Python que tenha... Vocês podem usar todos esses códigos que eu disponibilizei para vocês ali como base para ajudar. Então, vocês têm que usar basicamente aquela cifra de César que eu disponibilizei e tentar fazer esse comportamento aqui, ó. É basicamente fazer um programa que fica pedindo se a pessoa quer cifrar ou não, ele vai escolher.
pede uma mensagem em texto claro, a pessoa também vai informar, pede qual é a chave, que pode ser de 1 a 52, e aí mostra para o usuário qual é esse texto cifrado e fica nesse loop, nesse laço, até que ele queira sair. Pulei para o 3 direto, muito bom. No exercício 3, vocês vão usar como base essas funções aqui, shuffle, que embaralha uma lista, e o randint, que gera um número inteiro randômico, para criar 5 mensagens aleatórias de tamanho 10. Então, vocês vão ter que pesquisar um pouco como é que elas funcionam, essas funções, faz parte do exercício. Armazená-las numa lista, então, por exemplo, vai gerar uma coisa parecida com essa aqui, ó, uma listinha com um monte de texto embaralhado. No quarto exercício, vocês vão usar como base esse código que vocês geraram aqui, mas aí o usuário que vai dizer qual é a quantidade de mensagens que ele quer criar, não vai ser só 5, e qual é o tamanho, não vai ser fixo como 10, qual é o tamanho que ele quer. Esse próximo exercício é bem mais legal, então deixa eu mandar para vocês aqui. Eu coloquei, eu acho, lá no Google Classroom, mas eu vou mandar aqui para vocês no chat também, já salvem isso aqui, que do slide em PDF senão não posso copiar. Mas essa é uma mensagem cifrada, tá? Que foi usado algum algoritmo de substituição simples. E aqui tem algumas dicas. Então, vai ter um arquivo Freq Analysis, que é para análise de frequência, para auxílio. Não vai ter, desculpa. Já tem o código ali, né, para frequência de análise, então não precisa ter isso. Vocês vão ter aqui, dei uma dica aqui já, ó. Essa é a sequência das letras mais usadas em inglês. Então, aqui tem um gráfico disso. Aqui tem algumas dicas de pares de letras que são usadas bastante. Então, a ideia é tentar decifrar. Aqui tem algumas dicas de 3 letras juntas que podem acontecer. E aí você tem que tentar decifrar isso. Vocês podem usar todos os códigos que eu mostrei antes. Podem fazer alguma espécie de análise ali, de criptoanálise em código. Então, ordenando em inglês as letras, a gente tem alguma coisa parecida com essa. No sexto exercício, então, esse aqui é o mais complicadinho que vocês têm, vai levar um pouco mais de tempo, tá? Nesse sexto exercício, vocês podem usar aquele código lá do Playfair que eu mostrei, só quero que vocês mostrem passo a passo o que está acontecendo ali. Então, essa é a matriz para cifrar e esse é o texto claro. Tarefa 7. A gente tem esse texto claro e esse texto cifrado, a partir do texto claro. Então, basicamente, eu quero que vocês façam o inverso. Eu quero que vocês descubram qual é a matriz do Playfair que é usada para isso. Eu quero que vocês descubram a chave. Então, isso aqui vai levar um pouco mais de tempo. Ó. Não, tem a chave. Só quero que façam um passo a passo. Então, só modificar só, mais simples. Vocês vão só modificar o texto, tá? O código, desculpa, para ficar mostrando o que está acontecendo ali internamente. Então, só dar uns prints a mais bem simples esse exercício aqui. Nesse 8, vocês vão estar usando aquela cifra de VGNR. Então, vocês vão encriptar essa mensagem aqui com a chave leg. E eu quero que vocês mostrem o que está acontecendo também dentro. E, por fim, implementem a cifra affine, que é uma cifra um pouquinho diferente. Aí vocês vão ter que pesquisar um pouco sobre ela. Vão ter que implementar em Python também. Não querem outra linguagem. E aí, façam uns testes ali para encriptar uma mensagem, decriptar uma mensagem, só para mostrar no main, para mostrar que funciona. E é isso. Parece um monte de exercício, mas muita coisa já está implementada, tá, pessoal? Então não se assustem com isso. O que vai dar mais trabalho é esse exercício 5 aqui. E um pouco do primeiro para fazer o main, né? E essa última exercício aqui do affine. Os outros, basicamente, é só usar os códigos que eu disponibilizei já. Então, pessoal, por enquanto é isso. Eu quero que quem tiver dúvida ou quiser dar uma discutida sobre o Python ali, pode continuar aqui na chamada. O restante tá liberado. Deixa eu ver o que, que mandaram aqui. Switch.
o dicionário não é bem um switch, né? Ele pode ser usado como, mas é meio que uma gambiarra, Gustavo. O Leonardo tinha usado também no dele, né? Que é um pouquinho de programação funcional ali. É um jeito de fazer, né? Com a expressão lambda e usando um dicionário também, mas eu sugiro usar o Elif mesmo, né? Pra fazer essa. Eu ia O falar alguma coisa? problema, um dos problemas que eu vejo usando isso aí, por exemplo, ali no exemplo de baixo que o Leonardo colocou, né? Uhum. Nesse caso ali, a questão da lista de contatos, ele teve a partir dos parâmetros ali, não sei como é que ficaria, sabe? Pois Dependendo é. do se é uma Na, classe ou na prática, alguma coisa. as opções, tipo, fazem referência direto a uma função já declarada, sabe? Então, quando eu dou options e escolho pelos colchetes qual eu quero, na prática ele só dá um replace no texto e faz a chamada da função. E no Sim, meu sim, isso caso, sim, todas as mas funções tinham o mesmo parâmetro, né? O problema é que você tem parâmetros diferentes, né? Isso é um pepino. Daí não dá. exatamente, é isso que eu tô falando. É possível, mas não é próprio da linguagem, né? Usar como um switch da vida, mas dá pra usar. Aí eu, quando eu tava pesquisando no stack, os caras falaram, se tu quer um switch que tem alguma função dentro, a única forma parecida é essa. Fora disso, só com cadeia de if, né? Sim. Então é isso, pessoal. Boa noite. Até a próxima semana. Se tiverem dúvidas aí, é só me pedir que eu tento auxiliar.